Aí eu me apaixonei pela fisioterapia, assim, de uma forma, cara, isso é muito legal, assim, porque é uma maneira que a gente tem de pensar e agir sem intermédio de alguma coisa que não seja a gente mesmo. Você vai, por exemplo, num nutricionista, ele vai te dar uma prescrição, tem uma comida envolvida. Você vai no Uhum. médico, tem uma droga envolvida. Você vai no enfermeiro, tem um procedimento, uma coisa envolvida. Cara, você vai no fisioterapeuta, meu irmão, é você, tua cabeça, sabe, seu senso de empatia, seu coração, e a sua mão, cara. É a sua mão para guiar no exercício, é a sua mão para intervir em algum tecido, é o seu pensamento tentando elaborar ali na tentativa e resposta por que caminho que você vai, né, desenvolvendo. Neste episódio, a conversa gira em torno de um dos temas mais complexos da clínica, a dor. Para aprofundar essa discussão, o podcast recebe Edmur Paranhos Júnior, fisioterapeuta especializado em dor, com uma atuação marcada pela integração entre ciência, escuta clínica e pensamento crítico. Ao longo do episódio, Edmur ajuda a desconstruir visões simplistas sobre dor, trazendo reflexões sobre percepção, comportamento, tomada de decisão e os riscos de interpretações reducionistas. A conversa transita entre teoria e prática, mostrando como compreender a dor para além do tecido é essencial para conduzir avaliações mais responsáveis e intervenções mais eficazes. Um episódio indicado para profissionais que lidam com dor no dia a dia e querem ampliar o olhar clínico, evitando rótulos fáceis e condutas automáticas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Se você quiser ver esse episódio com vídeo, ele vai estar lá no YouTube e no Spotify com a opção de você ver em vídeo e conhecer, né? Ver o rosto, conhecer melhor o meu convidado de hoje, que é um convidado que já tenho desejo de bater mais um papo mais alongado com ele, né? E o meu convidado de hoje, muito especial, meu amigo, é um cara que, apesar da distância, é muito próximo para mim, eu sinto muito carinho, e toda vez que a gente se encontra, é um encontro muito gostoso, meu amigo Edmur Paranhos. Bem-vindo, Edmur. Obrigado, Elinho, cara. Saudade de você, meu irmão. Saudade, Que né? bom que bom que você inventou essa história. Edmur, muito legal, agradecer você por estar aqui. Edmur é fisioterapeuta também, atua no Rio de Janeiro, né? Tem uma forma toda diferente, peculiar e uma abordagem que eu considero extremamente diferenciada por ter mais visões do que a visão clássica do que é ensinado na faculdade ou da forma como a máquina de formar pessoas procura formar gente. E eu acho que é impossível a gente dissociar o cuidado das pessoas humanas, da nossa condição, de um humano falho, de um humano cheio de dúvidas, de um humano cheio de incertezas, com as probabilidades na sua cabeça, mas cheio de dúvida de que caminho tomar. E a reabilitação, o trabalho de pegar na mão de alguém e andar junto com essa pessoa pela estrada expõe a gente também a lidar com as nossas próprias dúvidas de um paciente que muitas vezes nos procura com um monte de dúvida e atrás de um guru que tem todas as respostas, né? E a gente, conforme a barba da gente vai ficando branca, né, Edmur? Isso vai se acentuando, né, cara? As pessoas acham que a gente é mais experiente, certamente com essa cara aí, com essa barba já grisalha. Ele deve saber muito sobre esse assunto e a gente, né? A gente claudica, cambaleia e tenta andar junto com esse cara. E eu queria, primeiro, Edmur, perguntar para você, por que cargas d'água, fisioterapia? De onde que surgiu isso na sua vida? Por que que, por que que isso cruzou seu caminho? Bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Cara, foi sem querer. Foi muito sem querer. Mas, assim, foi muito sem querer mesmo, assim. Eu venho de uma trajetória artística, né? Assim, eu desde pequeno que eu me relaciono com a música, com instrumentos musicais. Chegando próximo da época do vestibular, meu pai me levou para fazer alguns testes vocacionais, né? E todos os testes que eu fiz davam para música, cara. Era para ser músico. Mas, em um determinado momento da minha vida, o meu pai passou mal e eu não sabia o que fazer com meu pai. E aquilo me deu muita angústia. Eu devia ter uns 16 anos, 15, 16 anos. Aquilo me deu muita angústia. A gente chamou um amigo que mora aqui perto, que era médico. Ele entrou e ajudou meu pai. Meu pai saiu daquilo, não teve muitos problemas. Mas aquilo
eu fiquei pensativo dali, pensei, cara, e se acontece uma coisa dessa de novo, eu não sei o que fazer, nada o que fazer, não posso não saber nada o que fazer, né? E aí, daí começou a ter essa demanda por entender do cuidado, né? Uhum. E nessa demanda eu fui tentando algumas possibilidades de universidades e cursos, né, na área de saúde, né? Mas eu não conhecia fisioterapia aérea. Essa minha relação com a fisioterapia é porque eu tenho uma irmã que nasceu com craniossinostose, teve que fazer uma cirurgia, ficou com algumas adaptações que precisou de fisioterapia, né? Então, vez ou outra, eu acompanhava minha mãe, meu pai, para levar ela para fisioterapia. Eu via de longe, via bolas. Eu tenho essa lembrança muito antiga, né? De ver bolas Uhum. coloridas, de ver pessoas alegres e muitas crianças, né? E indo para um lado, indo para o outro, subindo, descendo brinquedos. Assim, eu me lembro disso, mas não foi uma coisa que me deixou com vontade de fazer fisioterapia, né? A vontade de fazer fisioterapia veio porque eu não consegui passar em nenhum vestibular público, né? E a minha mãe ficou profundamente decepcionada e ela ficou tão chateada que ela até parou de falar comigo direito, né? Tudo era monossilábica. E aquilo também mexeu comigo. E eu me lembrei da minha tia, trabalhava numa clínica aqui no Rio de Janeiro, né? Clínica São Vicente. Ela trabalhava com recursos humanos lá, era gerente de RH da clínica. E tinha uma Uhum. grande amiga fisioterapeuta que já tinha me sugerido a ela, né, que me sugerisse que eu fizesse fisioterapia, que era a profissão do futuro, Uhum. que ela gostava muito do que fazia, que pipipi. E a minha tia vinha falar, mas eu falei, tá bom, mas aquele tá bom que vai ficar lá na prateleira, lá no alto, né? Mas quando eu não tinha passado em nada, ainda tinha tempo de eu fazer a prova para o IBMR, que era uma boa faculdade de fisioterapia que tinha no Rio de Janeiro na época, era Uhum. considerado uma muito bem cotada no Rio de Janeiro, o IBME, tinha professores muito bons, assim, eu posso citar aí o Palmiro Torrieri, por exemplo, Uhum. que foi meu professor desse lugar, né? O José Vicente Martins foi formado nessa escola, Abrão Uhum. Batista foi formado nessa escola, Arthur Padão foi formado nessa escola. É uma escola, eu vou provavelmente esquecer alguém, da Carla Daniele, tem a Fábio Perissé, Gustavo Pacheco, a André Silva, não, André veio de outro lugar. Mas, assim, é uma escola que, se me perdoe se alguém está vendo, eu esqueci, mas é uma escola que formou muitas pessoas muito bacanas, e realmente era uma faculdade muito bacana no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fiz a prova por acaso, porque falei, cara, ainda tem essa, eu vou fazer. Aí fiz e acabei entrando e fui e colei no início na anatomia, fiquei muito apaixonado pelo entendimento do corpo. Eu sempre fui muito curioso de abrir coisas para ver Uhum. como é que é dentro e abrir um corpo para ver como é que era dentro. Então eu comecei a me entusiasmar muito com anatomia. Virei monitor de anatomia, então eu dissecava, preparava os cadáveres para as aulas. A gente via coisas maravilhosas assim do corpo inanimado, o corpo que estava animado, inanimado naquele momento, entender a forma, entender como se produz o entendimento da forma, né? Porque, Uhum. fazendo um parêntese, Hélio, eu me lembro uma vez que eu estava dissecando uma coxa, Uhum. e aí eu olhei para o cadáver e estava olhando a gente olhava para um atlas, né? Às vezes para um atlas fotográfico, o professor auxiliava, e eu vim limpando as fáscias, né? A face superficial, abri a pele, depois limpantei, face superficial, né? A gordura, tirei, depois a face profunda, face superficial, face profunda. Eu vim tirando, e aí eu olhei e falei assim, cara, e jogando no lixo. Assim, então a gente pegava, pai, jogava no lixo, ficava ali do nosso ladinho, eu jogava no lixo, falei assim, porra, quando a gente vai tratar alguém, bicho, aquilo está ali na pessoa. Como é que eu vou entender o corpo humano jogando essa coisa no lixo, né? Então ali começou umas perguntas mais cabulosas, né? Fiquei apaixonado pela profissão no primeiro ano por causa da anatomia, me segurou. No terceiro período, segundo ano, né? No terceiro período, eu comecei a fazer um estágio numa clínica da Marinha até. Fiquei um pouco traumatizado. Uhum. Porque você é desse tempo, tinha Uhum. forno de beer, Uhum. tinha parafina, tinha ultrassom, Turbilhão. né, turbilhão, tinha uma série de coisas assim que hoje está no museu, roda de ombro, né, tinha Uhum. tábua de quadríceps, Sei, sei. umas coisas, né, como é que é? Aquele negócio de escada de dedo, tinha Escada de um monte dedo. de coisa das antigas e ficava tudo muito setorizado, era um sem mundo de gente para se tratar.
tudo setorizado, e aí você pegava a sua ficha, aí a sua ficha ia para um procedimento. Acabava aquele procedimento, aí ia para a fila do outro procedimento. Acabava, ia para a fila do outro procedimento. E ninguém queria ficar no ultrassom. E eu, bonzinho, eu sempre fui bonzinho. Eu falava, eu fico aqui no ultrassom. Eu ficava de 8 às 1 hora da tarde no ultrassom, era o último a sair, porque o ultrassom era mais tempo, era mais trabalhoso, e ficava ali quando eu não pude. Fiquei traumatizado no primeiro estágio, mas o segundo ano, a cinesiologia ainda me atraía muito, né? Entender, quer dizer, aquele corpo que a gente tinha entendido na forma, agora eu estava entendendo na função, né? Era maravilhoso, cara, as ideias, né, que vêm da matemática, da geometria, da cinética, da cinemática, né, da física, mecânica. Eu fiquei também fascinado com isso, né? Eu fiz um estágio num centro ortopédico de qualquer coisa aqui no Rio de Janeiro, que também, aí ele terminou de me traumatizar Hélio, eu cheguei a um momento que eu falei assim, bicho, eu não quero fazer isso, eu não me sinto desafiado por isso. Isso parece uma coisa muito, eu acho que se treinasse um primata grande e É, não humano, eu acho que faria ele. E eu não estou falando exagerando, tá? sim, Não estou sim. exagerando, eu realmente achava isso, né? Se treinasse Uhum, um bonobo, um chimpanzé, eu acho que ele faria o trabalho. uhum, uhum. E aí, cara, entrou o terceiro ano, né? Aí no terceiro ano eu fiz o estágio no Vasco da Gama, consegui fazer o estágio no departamento médico do Vasco, eu era vascaíno, né? Mas aquilo Uhum. acabou abrindo um trauma para o futebol, eu parei de torcer depois daquilo. Fiquei 20 anos, velho, sem torcer, pela sacanagem, né? Mas eu gostei muito, tive uma experiência muito boa, assim, até gostaria de voltar, porque eu estou treinando uma de futebol recentemente, assim, acho que a É. gente vai ficando velho, vai... E aí no sexto período, eu tive aula com o professor Palmiro, cara. E o Palmiro, ele gostou de algumas ousadias minhas, que eu fazia uma pergunta que ele achava que era uma ousadia, né? Mas ele gostava, ele ficava me testando. Eu me lembro, primeira vez que eu fui indagar o Palmiro numa coisa, ele dava uma aula, cara. Ele entrou fazendo uma aula de termoterapia, cara, num nível assim de informação, cara, sabe? Ele trouxe slides e a gente usa slides em PowerPoint, cara, a gente não tinha, eu tô falando isso foi no ano 2000, foi há 25 anos, né? E Uhum. ele trazia as imagens e as ideias e os livros, lia muito, ele já é esse cara aí, o Malbiro não mudou Sim, nada, assim, ele só tá velho, mas sim. é realmente um monstro, assim, um cara estranho. Naquela época, eu me lembro, ele pegava, o Hélio, a gente ia para Barra, né? Fazer estágio, ele me dava uma carona, me pegava aqui em Botafogo, a gente ia para Barra, e aí ele quase sempre falava assim, Mu, abre o porta-luva aí. Aí eu abri o porta-luva, ficava do lado dele, né? Eu abri o porta-luva. Pega aí a página 287. Aí eu ia pegar a página 87, abrir, o que que é, mestre? Olha esse negócio aí, assim, assim, tal, tal, tal. Tá vendo essas duas coisas? Olha essa aqui. O que que você acha disso aí? Eram as conversas que eu tinha, cara. Garoto, Que entendeu? legal Muito isso. novo. Aí eu me apaixonei pela fisioterapia, assim, de uma forma. Falei, cara, isso é muito legal, assim, isso é muito legal, porque é uma maneira que a gente tem de pensar e agir sem intermédio de alguma coisa que não seja a gente mesmo. Você vai, por exemplo, num nutricionista, ele vai te dar uma prescrição, tem uma comida envolvida. Você vai no Uhum. médico, tem uma droga envolvida. Você vai no enfermeiro, tem um procedimento, uma coisa envolvida. Cara, você vai no fisioterapeuta, meu irmão, é você, tua cabeça, sabe, seu centro de empatia, seu senso de empatia, seu coração, e a sua mão, cara. É a sua mão para guiar no exercício, é a sua mão para intervir em algum tecido, é o seu pensamento tentando elaborar ali na tentativa e resposta por que caminho que você vai, né, desenvolvendo. Ali eu me senti desafiado, Hélio. Ali eu falei, cara, isso é muito legal. Uhum. E o mais interessante, Hélio, agora eu vou encerrar isso, porque eu falei um pouco antes, eu falei que eu não gostava de ficar falando de mim, né? Antes da nossa conversa, estou aqui gastando tempo. Fala aí, Mas fala uma aí. coisa interessante que eu acho, eu estou refletindo, depois de velho, a gente vai refletindo umas coisas para tentar entender. O meu pai, minha mãe, né, minha família, mas meu pai e minha mãe, o núcleo da meu pai e minha mãe, eles eram muito messiânicos, né? Não sei se você conhece a igreja, provavelmente, que é uma igreja até que tem muito japonês nessa igreja, por razões Sim, óbvias, né? Assim, é sim. uma religião japonesa, né? Que está associada a um filósofo japonês chamado Mokichi Okada, Uhum. que desenvolveu essa forma de ver o mundo. E meu pai era muito religioso, né? Eu não sou tão religioso como meu pai era. Meu pai é dogmaticamente religioso. Eu talvez seja um pouco, vai chamar espiritualizado, penso no mistério, Sim, mas talvez não legal. com essas.
Nessas amarras. Mas eu, pô, nasci nessa igreja, meu pai tinha um altar do lado, um dos poucos do Rio de Janeiro que tinha um altar no lar, né, que tinha que entronizar, a igreja vinha para entronizar, era um momento. Era muito bonito mesmo, na verdade. Acho que aquilo Uhum, mexia tanto com meu pai que ele conseguia engajar, né? uhum, E ajudou muito, meu pai ajudou muita gente. Na igreja messiânica tem o jorei, uhum, que é o ato de você usar a sua mão, posicionar na direção de alguém com uma intenção de cura. uhum, Então, uhum, eu olho para alguém e, através da minha mão e do que eu acredito que ele é capaz de fazer, eu cuido de alguém. uhum. E eu fico imaginando, eu faço isso, eu não me lembro de não fazer isso, porque eu devia ser aquele bebezinho que faz isso e o pai fica todo derretido, aí o menino fica fazendo para conquistar o pai. Eu já Sim. devia ter essa projeto. Então, eu acabei no Palmiro, que é uma referência absoluta de terapia manual e osteopatia no Brasil, Uhum, e hoje eu tenho outro tipo de jorei, né? Hoje eu tenho outro tipo. Chorei, né? Eu tive o Vicente, por exemplo. O Vicente também marcou muito a minha trajetória e a mão, a forma como ele interage para irradiar o paciente, a forma como ele toca para poder fazer com que a mecânica gere uma determinada tendência que você acha que pode faltar ou que pode exceder, mas para a pessoa prestar atenção, sei lá, porque cada pessoa ela vai demandar uma coisa, né, na sua uhum, individualidade que, uhum, enfim, os recursos manuais. Então, eu fiquei apaixonado porque são desafios que a gente pode resolver, que mexem com o nosso cérebro de uma maneira que é dopaminérgica, que traz uma satisfação intelectual só pelo fato de você estar de frente com um desafio, uhum, que você cuida de alguém, ou seja, a pessoa ela tem a experiência de estar sofrendo e depois saber o que fazer para amenizar ou debelar o seu sofrimento. Então, tem uma gratidão que vai para um lugar muito profundo da pessoa com a gente, do que a gente é capaz de fazer, uhum. né? E paga minhas contas, cara. Bom, Edmur, muito legal isso. Eu sempre, a primeira pergunta que eu faço para todo fisioterapeuta que eu converso aqui, e o nosso esse podcast, esse canal de podcast é o Aprender e Empreender, então ele tem uma visão muito de empreender, de apoiar as pessoas, de trazer profissionais que já andaram um caminho e podem trazer sua história. Então, acho que é interessante também para o jovem fisioterapeuta também escutar as histórias, porque daqui a pouco, daqui 100 anos, as pessoas podem estar ouvindo a gente, aqui a gente já não está mais aqui, mas as pessoas podem estar ouvindo a gente para saber também do que foram os primórdios, né, da geração dele. E entender aonde ele está agora e mais de onde ele veio, né? Então, eu entrevisto aqui uns caras de uns 80 anos, assim, aqueles caras, porra, a gente brigava na faculdade porque a gente queria ter aula com fisioterapeuta e não com médico, mas não tinha fisioterapeuta porque nós éramos os primeiros caras da turma de fisioterapia. Então, eu entrevistei aqui o Crefito 18, Crefito 13, os caras, sabe, zero. E também entrevisto uns caras que, assim, que podem trazer conhecimento, saberes, né, que estão espalhados pela sociedade e que podem ser ricos para o fisioterapeuta, como o conhecimento de um contador, o conhecimento de um gestor, o conhecimento de um advogado, né? Então, aí tudo que pode ajudar o fisioterapeuta a tomar coragem para tomar o seu caminho aí na profissão, se ajeitar e, e fortalecer essa visão empreendedora, essa postura empreendedora na vida. Não que você tenha que abrir um CNPJ, mas que você tenha uma postura de fazer as coisas da maneira como você acredita. Acho que isso que o tesão da minha vida é fazer a coisa da forma como eu acredito, ou da forma como faz sentido para mim, né? Acho que isso que me alimenta, assim, como fisioterapeuta. E vejo você muito autêntico nisso também, viu, Edmur? Essa coisa de você mesmo fala que, eu fico aqui na minha caverna, aqui eu atendo na minha caverna, eu fico aqui na minha caverna. Eu acho que é isso que é legal, cara, entendeu? Acho que tem essa tua particularidade, essa tua individualidade. E como é que surge na tua vida, Edmur, a coisa da... Porque agora é muita dor, né, cara? A dor crônica, até o teu podcast, né, que é o Pode Aliviar, onde vocês falam bastante com os colegas lá sobre dor, né? Como é que surge a dor na vida desse estudante que se fascina pela anatomia, depois se fascina pelo movimento, depois se fascina com o professor? E aí, de onde vem essa dor toda aí? Cara, ela vem do professor. Quando eu selo essa relação com o Palmiro, eu começo a fazer estágio nas duas clínicas dele, né? Na clínica que ele estava inaugurando na Barra, né? Então eu inauguro a clínica da Barra com ele. Essa clínica ele é sócio de José Vicente, né? E então eu Uhum, tive a oportunidade também de criar uma relação de intimidade com o Vicente
mestre-aluno, né? Porque o Uhum. Vicente é um dos meus mestres, né? Eu fiz a formação com ele, uma parte, e a gente conversa sobre isso. É um cara que eu tenho muita admiração. Então, eu estava nesse lugar na Barra e na Physio Science, que eu tinha a oportunidade de encontrar, por exemplo, com o Dan, que era Uhum. o sócio dele na Physio Science, né? Uhum. E eles eram amigos, pô, imagina, a nata da fisioterapia carioca passou na mão desses caras, Sim, entendeu? sim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim fabulosas, porque iam lá voltar ou para agradecer, ou para beber alguma coisa diferente, ou para trazer alguma coisa que estava vindo de fora. Por exemplo, a Carla Daniela eu conheci assim, É, é. né? Na época da minha formatura, ela estava voltando do mestrado dela em Queensland e foi muito enriquecedor assim, o contato com ela, chegando com aquilo fresco, né? O Mário também, que era um amigo que voltou, veio um pouco antes dela, mas que também tinha feito o curso lá. O Mário é um fisioterapeuta aqui do Rio também, amigo meu, cara muito bacana, trouxe muitas histórias interessantes, né? E Uhum. coisas que a gente não estava vendo aqui, por exemplo, mobilização do tecido neural. Me lembro que em 2001, 2002, a gente estava vendo os trabalhos do Elver, né? E mais tarde a gente veio ver o trabalho do Butler. Então já estava. Uhum. Eu, garoto, caí de paraquedas na vanguarda, cara. Eu acho assim, do estudo da fisioterapia brasileira nessa área, Uhum. sabe? Foi Uhum. muito bacana, foi muito enriquecedor. E o Palmiro tinha um curso nessa época, né, que ele dava um curso completo e ele dava aulas em pós-graduação desse tema, dois temas, que era a síndrome miofascial, né, a trigger points. Ele tinha uma Uhum. proposta da leitura que ele tinha, da leitura mesmo da ortopedia, da fisiatria, mas também com a sensibilidade da osteopatia. Então, ele tinha assim, já. Eu estou falando, eu comecei com ele em 2000, ou seja, tem um quarto de século, e o cara já estava fazendo há década, entendeu? Uhum. De fazer essa conciliação, entendeu? Que até hoje tem briga, mas eu nasci vendo essa conciliação para o curso de distúrbio temporomandibular e para o curso de trigger point. E no curso de trigger point, o Palmiro, que dava um curso que, apesar de ter essa fusão sensível entre as coisas da terapia manual, da osteopatia, da fisiatria e ortopedia, do ponto de vista do diagnóstico, da elaboração, né, da fisiopatologia, ele se baseava nisso, sempre se baseou, ainda se baseia, e é muito Uhum. competente nisso. Uhum. A gente se deparou, ele, na verdade, se deparou e ele me trouxe a pedra, ele me trouxe o sapato, o pé e a pedra. Eu peguei tudo pronto. Ele estava andando, né? Eu não, eu peguei já o tropeço, né? Que Uhum. é quando o Melzack publica, em 99, depois em 2001, a teoria da neuromatriz, né? Dizendo que, ó, cara, é menos mecânico do que a gente pensa. Por quê? Uhum. Porque dor é um negócio que não é a nossa percepção como a gente está acostumado a ver, né? Não é a sensação, a dor não é a sensação, a dor é um projeto existencial cerebral, né? Assim, ela é uma experiência sensorial, né? Uhum. Porque ela se manifesta como uma sensação, como uma percepção, né? E como é que fica meter o dedo no ponto, esfregar o ponto, alongar o músculo, mexer na vértebra? Como é que fica isso? Se deparando com essas novas possibilidades que mais tarde vão desencadear em tudo isso que se fala sobre paradigma biopsicossocial. Então, a gente está falando quando tudo era mato, né, Lima? Sim, Assim, sim. ninguém estava fazendo isso. O Palmeiras é o segundo é, integrante fisioterapeuta brasileiro da IASP, que é a Associação Internacional. O primeiro é o Carlos Castro, né? Nosso querido professor de São Carlos, um Sim, professor que eu sim. estou super saudoso, eu preciso ligar para esse homem. Sim, sim, também tô. Cara, sensacional. Tive Sim. pouco tempo, mas foi suficiente para também colocar 3 carimbos no Carlos Castro, Ele é demais. né? E o Palmeiras é o segundo cara que já estava pensando nisso, e eu ali, caramba, mas não sei se eu sabia muito o que eu estava vendo. Eu acho que mais tarde que eu me dei conta do que era aquilo. Na hora eu É, só estava entusiasmado, mas eu era muito entusiasmado, tá, Hélio? é. Eu era tão entusiasmado que eu segui o Palmiro nessas aulas de pós-graduação, garoto, no sexto período, sétimo período, oitavo período, nono período, sétimo, sexto ao nono período, eu ia com o Palmiro para tudo que era pós-graduação que ele dava no Rio, eu ia. Eu era o chaveiro do Palmiro, todo lugar que ele estava. Então, eu comecei a ler, comecei a ver, comecei a pensar. E ele falou, o esmolei esse trabalho aqui, ele me deu o artigo do Melzack e me deu um artigo da Dan Jacobs. Aí, cara, aquilo bateu em uma coisa que eu já tinha carimbado em dois momentos da minha trajetória. Quais momentos? Hum. Se eu tiver falando muito chato, você me fala. Pelo amor de Mas, Deus, fala aí. mas quais momentos? O primeiro momento foi o seguinte: durante a graduação, eu fiz uma matéria.
Cara, eu tô com medo de falhar, mas eu não me lembro se no currículo tinha alguma coisa de pedagogia, mas eu acho que não. E essa matéria era elementos de psicomotricidade. Na minha faculdade ela tinha 5 cursos, era uma faculdade de medicina de reabilitação, Uhum. né? É o Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, antigo. O novo já é diferente, o antigo. Eram Uhum. 5 cursos: fisioterapia, psicologia, ortóptica, fonoaudiologia e psicomotricidade. Uhum. Então, todas têm uma coisa em comum. Assim, era muito legal articular com aquelas pessoas, e no nosso currículo a gente tinha uma matéria que era elementos de psicomotricidade. E ela me fez fazer uma leitura, um trabalho, apresentar um trabalho sobre Paulo Freire. E eu me lembro de ter feito nas coxas o trabalho, tá, Hélio? Mas foi uma coisa tão impactante para mim. Assim, eu li no dia, mas aquilo me afetou de um jeito que parecia que tinha tanto sentido, que eu fiz uma apresentação épica, assim. Foi um dia que... Porque todo mundo matava aula, né? Mas era apresentação de trabalho, então foi um dia que a sala estava lotada, cara. Eu me lembro de ser aplaudido, cara, no trabalho. As pessoas se divertiram, porque aquilo... Então, eu tive o primeiro impacto com filosofia com Paulo Freire, na graduação. Em 2001, eu ainda estava na graduação, na verdade, eu atendi um paciente na Clínica do Palmiro como estagiário, que era um tributarista de uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro, chamada Barra Mansa, José Maria Rabelo. Era um senhorzinho, maçom, grau mais alto, Uhum. intelectualizado, estudava pra cacete, um baixinho assim, e feliz, e brincava com todo mundo. Ele era um sujeito assim, adorável. E ele falava que eu tinha uma coisa filosófica muito forte, que era muito natural, e resolveu fazer de me dar um presente, que era um livro, cara, que me impactou, principalmente pelo fato de que eu não entendi porra nenhuma do livro, assim. Eu tinha as minhas reflexões, mas eu sabia que, se por um lado aquilo me estimulava a pensar coisas que eu não tinha pensado antes, por outro, cara, era hermético, era uma leitura que eu não conseguia acessar. Era um livro de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, chamado Além do Bem e do Mal. E ele escreve em aforismos, assim, ele é meio enigmático, tem uma coisa oriental na forma de, tipo meio samurai até, Uhum. sabe? Uhum. São parágrafos que ele vai lá e blau, e você toma aquele fica, né? É interessante. Hoje eu acho que eu entendo um pouco mais do Nietzsche, mas na época, está falando 25 anos atrás, né? Ele é outro É. tempo. Essa foi a segunda, né? Aí, esse texto que o Palmeiro me deu, né, da Diane Jacobs, quando vai falar sobre dor, não fala neurofisiologia assim. Ela vem falando dos tais paradigmas da dor. Ela vem fazendo uma espécie de epistemologia da dor. Ela não sabe, Uhum. mas é mais ou menos isso. Ela fala assim, olha só, antigamente tinha o... Ela falava da teoria específica da dor, que era de Descartes. Depois você tem a teoria dos padrões. Depois você tem a teoria das comportas. Depois você tem a teoria da neuromatriz. Então tem um processo de construção do conhecimento, das perguntas, das respostas, dos constrangimentos, das revisões, das agora tem que incluir isso, agora tem que excluir isso para aquilo, agora tem que circunstanciar isso, agora tem que, né? Uhum. Eu acho que ela não falou desse jeito, ela fala em superação. Eu tenho uma perspectiva que eu acho que é mais complexa, interessante, a gente talvez converse sobre isso, mas ela me deu essa abertura de falar, cara, olha só, não é isso e pronto. Tem um processo de construção, cara. Para a gente chegar em neuromatriz da dor, a gente passou pela teoria das comportas, Uhum. passou pelas teorias do padrão, passou pela teoria específica, né? Isso tudo durante a modernidade, né? Essa é a grande evolução moderna do pensamento da dor até a pós-modernidade, que é onde surge a teoria da neuromatriz. Então, eu fiquei com isso na cabeça e mais tarde, no mestrado, que eu fiz um mestrado, aí eu me inventei de fazer um mestrado na área de humanas, porque eu percebi que eu tinha uma sensibilidade, um desejo de entender melhor aquilo. Estava dando aula, né? Quando eu me formei, eu fui convidado para dar aula numa universidade no Duque de Caxias, que é uma cidade aqui perto do Rio, na Baixada Fluminense, que o Dan era coordenador, e a Silvia Bacelar, que também é uma referência aqui na Uhum. fisioterapia oncológica no Rio de Janeiro, né? Que eu tenho até que procurar essa mulher, que tem tempo que eu não a vejo e quero falar com ela, sobre a Silvia Bacelar. E aí, eles me convidaram para fazer como eu estudava ATM com o Palmiro, né, já de uns anos antes, eu fui chamado para ser professor muito cedo, mas porque eu poderia fazer essa articulação da faculdade de fisioterapia com a faculdade de odontologia, que naquela universidade era muito forte. E tinha um amigo nosso, Palmiro, que era o cara,
professor Francisco, que era é o ilusionista, muito competente, cara muito bacana, e ele estava coordenando esse serviço, então a gente fazia trabalho juntos, eu botava os fisioterapeutas para ver procedimentos odontológicos, vice-versa. Foi profícuo esse momento, né? Essa experiência dando aula, eu conheci uma professora que fez mestrado em educação e que falava do mestrado, falou, cara, eu acho que eu preciso estudar isso. E falei com a minha mãe era bibliotecária da UFRJ, e minha mãe me apresentou um professor filósofo que era da pós-graduação estrito sensu da UFRJ, educação, e comecei a fazer o mestrado em educação, meu tema era filosofia, comecei a estudar filosofia que nem um maluco, e parte dessa filosofia eu me deparei com a filosofia do Nietzsche, de novo, só que agora entendendo melhor qual tinha sido uma das contribuições mesmo de Nietzsche, né, no pensamento, e uma das contribuições foi que para a gente entender as limitações de entender das coisas, é importante a gente compreender que existe um tráfego que o conhecimento circula por ele, né? Então, ele cria a metodologia genealógica, ou seja, o Nietzsche não estava preocupado se é verdade ou se não é verdade. Ele só queria ver como que as pessoas falavam sobre um tema e como elas falavam em outros momentos da história e tentar fazer avaliar a circunstância, por que a pessoa fala daquele jeito naquele momento da história, o que aconteceu para ela falar de um outro jeito, né? Como é que as narrativas foram sendo construídas e tal. Comecei a estudar o Foucault, que fala em arqueologia do saber, quer dizer, ele não fala em genealogia porque ele não pretende encontrar o ponto inicial. Ele quer cavar. Ele não está preocupado com a régua temporal, ele quer cavar e vai vendo, cava e vai vendo, cava e vai vendo, né? Isso é fundamental, porque a gente está conversando sobre a fisioterapia da estatística e a fisioterapia do tete-a-tete. Tem um paralelo nesse lugar, por isso que eu acho que é interessante falar dessa influência, né? E eu comecei a estudar filosofia beça, né? O mestrado foi uma aproximação de Paulo Freire com Augusto Boal, né? A ideia era entender como que o teatro do oprimido poderia influenciar a forma como o professor significa um processo educativo. Não consegui, mas fiz uma aproximação com o Paulo Freire, li a bibliografia inteira do Paulo Freire, então parece que eram ciclos que se fechavam, sabe? Né? Mas aplicado à ideia de que é o corpo que expressa, que é o teatro oprimido, ele trabalha essa ideia, né? Ele trabalha que a humanidade do humano, para o Augusto Boal, é essa habilidade, né, que o humano tem de expressar o que ele pensa e de entender o que o outro pensa pelo que o outro expressa, usando figurino, usando movimento, usando impostação de voz, usando silêncio, usando olhar, usando gesto, né? Então, aquilo me misturou a minha forma de entender o corpo. E dali para diante eu comecei a estudar uma série de filósofos até culminar numa graduação de filosofia, né? Fiz de brincadeira o Enem com a minha filha, e aí eu fui ver se aquela nota servia para alguma coisa aqui perto de casa. Aqui tem 2 universidades federais, né? Aqui perto de casa, quarteirão para lá. Pô, de repente tem alguma coisa que eu posso ali fazer que não me atrapalha a agenda, né? Que é perto de casa, que dá para conciliar tudo. E tinha filosofia na Unirio. Eu faço filosofia na Unirio e comecei a estudar agora o panorama, o tabuleiro do jogo. Então, cara, é uma parada, Hélio, é um negócio que a gente precisa se acostumar com a ideia de que somos ignorantes, Hélio. Somos ignorantes, cara. Mas somos ignorantes num tal grau que devia até doer para alguém que acha que não é, porque é muito profundamente. Nós somos, como é que o Cortella falou, no primeiro vídeo que viralizou do Cortella, que eu via muito antes de Cortella ser Cortella, que aliás era assistente de Paulo Freire, diga-se de passagem. Ele dizia, ele tem se ninguém viu, bota um vídeo, chama-se, como é que é? Vice-treco do subtroço. Ele faz uma explicação absolutamente fantástica sobre quem que você pensa que eu sou. Ele fala de uma cena, quem você pensa que eu sou? E ele vai dizendo quem que ele pensava que a mulher era, né? E faz um negócio que ele chega no final e fala assim, vice-treco do subtroço. Né? Eu acho que essa ideia de ver o panorama geral talvez esteja na ordem do dia para a gente ser capaz de entender como ajudar uma pessoa com dor. E daí, Edmundo, por que dor é importante? Porque mais de 90% das pessoas que procuram um profissional de saúde procuram porque sentem dor.
Então, não é razoável que qualquer profissional de saúde não entenda muito sobre isso. Não é. E Não é mesmo? uma coisa que a gente vê sobre a dor é o seguinte, cara, cada dor é única. Cada dor é única. Porque cada dor vem com uma impressão digital de uma pessoa individual, cara. Então é complicado você fortalecer demais uma ideia a priori quando a gente fala de dor. Por quê? Porque o a priori vicia a gente num selo que a gente pode ter uma certeza. E essa certeza eu tenho. Acho que talvez seja a única, tá? Hum, Uma certeza. Nenhum selo dá conta de uma pessoa. sim, sim. Nenhum selo dá conta, nenhum mapa dá conta de um território. Não Uhum, tem como. Por quê? Porque geralmente são dados a priori, ou seja, coisas que foi pensada antes do encontro. E aquele encontro, ele é inantecipável em uhum, relação a uhum, muitas coisas, uhum, sobretudo aquelas que mais influenciam uma pessoa que sofre, cara. Então é necessário a gente a gente se disponibilizar de ferramentas que mostram para a gente que a gente não sabe. Quando a gente tem muita certeza, eu vejo às vezes uns cagadores de regra, com muito direitinho, olha, isso é assim mesmo, isso aqui não é assim mesmo. E eu tenho várias emoções, tá? Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico puto, às vezes eu acho engraçado, às vezes eu fico preocupado. Eu passo por várias sensações quando eu me deparo com um cagador de regra. Por quê? Porque você, para empreender, ter uma experiência anterior é muito importante. Saber de experiências de outras pessoas é muito importante. Ler experiências de pessoas mais afastadas ainda é muita. Ler experiências de pessoas que fazem experimento para poder entender também tem a sua importância. Mas você ser capaz de detectar o que está no território, cara. O que você vai empreender se você não souber qual é a demanda do contexto, cara? E eu estou falando no sentido, não no sentido comercial, porque eu nem sou muito bom disso, para te falar a uhum, verdade. Assim, eu não sou o uhum, cara muito bom da grana. A minha uhum. onda é outra. Mas eu acho que mesmo a pessoa que é boa de grana, por exemplo, quando eu olho para você, eu vejo, cara, o Hélio entendeu. E você é capaz de implementar isso nesse lugar. Então, assim, você entendeu. Dá para sentir que você entendeu. Quando você fala, pô, meu amigo, parece até que nós somos amigos mais próximos, apesar de nos vermos pouco e tal. Eu sinto a mesma coisa. E eu Uhum. sinto porque a sensação que eu tenho é que você entendeu. Quer dizer, entendeu? Entendeu que não sabe, né? Entendeu que Uhum, na hora que uhum. você chega é que você vê, peraí, o que vai ser? Deixa eu ver. Eu É, tenho que ir lá na hora para ver, para poder fazer uma decisão, né? é. Então, É muito legal isso, porque eu costumo falar para o paciente também, assim, lógico que cada encontro é um encontro, cada cenário é um cenário, é como se a cada peça o roteiro fosse mudado, o cenário fosse mudado e tudo fosse mudado e você também mudou. Então eu falo para o paciente às vezes, hoje, por exemplo, hoje mesmo eu vi um paciente, assim, que é um caso muito enigmático, assim, que eu virei pro cara e falei assim, eu não sei, a gente tem que explorar isso aí, a gente tem que conversar mais, a gente tem que se ver algumas vezes e a gente tem que procurar, porque o seu tratamento é o clássico tratamento que tem que ser muito vivo, ele tem que ser vivo, ele tem que ter ânima, ele tem que se mexer, ele tem que. E a gente pode cavar junto esse buraco aí para ver o que tem dentro, né? E não tem uma coisa pronta, uma coisa montada. E o que eu percebo, assim, eu entendo também que é difícil para um cara com cara de menino falar isso para um paciente, entendeu? É difícil, porque, como uma vez eu entrevistei aqui nesse podcast, eu entrevistei um chefe de cozinha, um chefe desses estrelados, esses cara foda, assim. O que que a gente poderia aprender como fisioterapeuta com um chefe de cozinha? E uma das coisas que ele falou que eu nunca mais esqueci é: Hélio, na minha profissão e na sua, demora pra gente ficar bom. Demora para a gente entender os nossos limites, demora para a gente entender que a gente não pode fazer qualquer prato, demora para a gente entender que a gente não vai resolver todas as comidas, e você também. Então a gente precisa entender, né, em onde a gente está pisando e tratar aquilo com humildade. Bom, vamos lá na sua direção de vida, de profissão, de repente sua graduação. E aí as suas inspirações. E agora eu queria vir um pouco para o consultório, já que você já falou também da parte filosófica, como isso impactou e como e por que que isso entrou na tua vida, né? Você foi estudar isso aí. E eu queria começar a falar um pouquinho com você sobre essa outra parte agora, dessa coisa dentro, né? A gente está fora do consultório, agora a gente vai entrar dentro do consultório, né? Então, tem uma dor que o paciente traz, né?
O paciente, geralmente também que nos procura, né, via de regra de outros profissionais de saúde, vem com dor. E tem a outra dor, que é a nossa dor, né, Edmur? Tem a dor que é de todo humano que está ali exposto. E a gente carrega da nossa vida, que é uma vida real, né? E como que você percebe o encontro dessas duas dores dentro de uma sala de atendimento, cara? Onde elas se chocam, onde elas se ajudam, onde elas se confundem e acabam confundindo o nosso olhar, porque dentro de uma sala de consultório que eu considero, por exemplo, na minha clínica, eu considero aquele consultório o lugar mais sagrado da clínica, que é um lugar especial onde a gente, né, escuta muita história, né, cara? Então a gente escuta muita. E eu acho fascinante ajudar o cara, ajudar uma mulher a abrir uma caixinha que, sei lá, tem muita coisa que nem ele entende, a gente tenta lá rebolar e entender e ressignificar. Como é que é esse negócio pra você, cara? Porque eu acho que você tem uma visão muito especial disso. Tem prato que eu não consigo fazer, tem prato que a gente demora a aprender. Eu acho que a gente aprende, o processo de desenvolvimento em todas as direções diferentes passa por pela tentativa e resposta, né? A gente tem uma compreensão das coisas num dado momento, essa compreensão ela se manifesta numa expressão motora, comportamental, emocional, cognitiva, né? Do nosso sistema autônomo, da produção de hormônios, né? A gente manifesta isso num determinado momento, aquilo gera um efeito nas coisas e as coisas mostram novos desafios ou novas perspectivas, e aquilo atravessa o nosso sistema sensorial. Ela chega filtrada até uma determinada área da nossa memória, cruza e aquilo produz uma nova onda sináptica maluca que vai culminar em expressões motoras, comportamentais, emocionais. Tarará, mano. E isso não tem começo nem fim, né? É um processo que é o próprio Dasein humano, o próprio estar aí do ser humano, ele já está embutido isso, né? É assim que se processa. Então, a experiência, ela inevitavelmente, ela vai mesmo moldar, transformar. Então, não adianta querer saber mais do que o tempo, né? O, Agora, as perguntas que a gente vai fazer, que estão relacionadas a esse processo inteiro, que vai, de uma certa forma, levar a gente para um determinado lugar, para o lado, não para o outro, eu acho que passa pela necessidade da gente poder olhar, mas não só olhar de uma perspectiva factual, mas uma perspectiva filosófica. E eu acho que isso é a tendência, tá, Hélio, até. Tá? Até se a Uhum. gente for pensar a própria onda que gerou, por exemplo, a importância que a tal prática baseada em evidências tem hoje, essa onda, ela vai necessariamente se apropriar de uma forma inteligente da filosofia em algum momento. Uhum. Uhum. Não, eu não estou falando do PhD, né? Tem um negócio interessante, não existe mais cientista hoje, assim, são pouquíssimos cientistas. Hoje existem pesquisadores. É completamente Uhum. diferente. Não existe cientista que não seja filósofo. Não existe. Se você for pegar os grandes cientistas, porque quando uma pessoa vai falar de ciência, enche a boca citando determinados autores. Todos esses autores que estão na boca de todo mundo que fala que ciência é maravilhosa, todas as áreas, o que está em todas as áreas. Uhum. Você vai ver Bohr, você vai ver Einstein, você vai ver Newton, você vai ver Descartes, todos os grandes, todos da física quântica, todos da física moderna, eram professores de filosofia na área que eles cansavam. Descartes não escreveu um livro de evidência, ele não escreveu nenhum livro de ciência. O livro dele é de filosofia, está no título.
Esses eram cientistas. E o que acontece é que você tem uma degringolada, cara. O final da modernidade é muito complicado. Presta atenção numa coisa interessante. Posso contar uma história? Por favor. Vou contar uma história interessante, cara. Primeira coisa, os gregos arcaicos, eles tinham na palavra tekne, que significa arte, que significa forma de executar, tekne, e episteme, que significa saber, que significa compreender, né? Eram palavras sinônimas. Então, saber e fazer eram como se fossem sinônimos. Ou seja, saber é saber fazer. Então, episteme e tekne eram misturadas. A filosofia clássica vai fazer um questionamento sobre isso que culmina na ideia de Aristóteles de que não só saber e fazer são duas coisas diferentes, como saber ainda é mais importante do que fazer, mais nobre, é mais elevado. Uhum. Né? O tekne é muito interessante. O que é o tekne? O tekne é a habilidade que o humano tem de ser humano. Você sabe que você tem a natureza criada pelos deuses. Né? Os deuses criaram a natureza. Essa é a fábula, mas que leva a gente para tentar dividir algumas coisas para entender. Os deuses criavam a natureza. Então, os deuses eles tinham a habilidade de criar. E a natureza ela é criada pelos deuses, ela não tem a habilidade de criar. Vai haver modificações na natureza. Uma planta vai crescer, uma vaquinha vai mugir, um sapinho vai comer uma mosca, e eles vão mudar a natureza, vão fazer um cocôzinho ali, vão derrubar uma árvore ali, tudo bem. Só que eles não criam, eles estão circunstanciados, né? E os homens, pelo mito de Prometeu, foi criado com muita fraqueza em relação às outras espécies. E Prometeu se penalizou disso. Ao se penalizar disso, Prometeu falou, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa por esses seres, porque senão eles não vão aguentar. Não vai dar para eles com esse shape aí, não. Não vai dar, o rinoceronte vai mastigar muito esses caras, entendeu? Tem que ter uma outra coisa. O que ele faz? Ele vai e rouba o fogo que fazia as armas de Zeus e entrega para os seres humanos. E os seres humanos se apropriam do fogo. O fogo simboliza a capacidade de transformar, ou seja, Zeus ficou furioso com Prometeus, a história vai por aí, você sabe o que acontece. Por quê? Porque agora você tem uma parte da natureza que, além de ser circunstanciada, né, além de estar ali à mercê, fazendo seu cocôzinho, comendo sua mosca, mugindo, como eles, né? Mas ele também ganha a capacidade de criar. Agora ele cria. Agora tem coisas na natureza que são contingentes a ele. Então, coisas na natureza que não são mais fora da capacidade deles. Que para a existência dessas coisas depende da presença do ser humano. Então, isso dignifica o ser humano. Por isso que a gente se acha tão importante. Porque a gente, por esse mito de Prometeu, ele narra essa ideia, né, de que nós também criamos, não criamos a natureza, não criamos tudo, e somos criados, mas dentro dos que são da natureza são criados, nós nos destacamos porque nós temos um lampejo de divinidade. E esse lampejo é a técnica. A técnica é a habilidade que a gente tem de descobrir uma forma de fazer e elaborar um ritual para que aquela forma seja apropriada por ele e apropriável pelos vizinhos. De maneira que você cria uma rede de pessoas que é capaz de criar coisas maiores e cada vez maiores. E hoje nós temos aí os 8 a 9 bilhões de pessoas criando naves espaciais que vão para lugares que a gente jamais imaginou, ou sondas que descem, né? Habilidade de se compreender as partículas e, porra, entendeu? Por causa disso. E tem um processo que começa nessa ideia de que, olha, existe um saber das coisas e o fazer das coisas. Agora, o fazer, por exemplo, um artesão, ele sabe como usar o fogo. Então, entender como usar o fogo para derreter o metal, para queimar o tecido, para fazer comida, para elaborar arma, proteção, luz. Você pode saber isso sendo técnico, mas a pergunta do saber é o que é o fogo? Ou seja, é a ontologia
que leva a gente para a compreensão daquilo que é importante a gente saber para realmente se divinificar, criar uma relação de... Né? E aí esse processo de criar, ele está associado ao que é filosofia na sua essência. Filosofia é ontologia. Ontologia, verbo onto, do grego, mas logo significa o entendimento do ser, do que é. Então, toda vez que você pega um negócio e fala, o que é isso, Hélio? A resposta é necessariamente filosófica. Uhum. Necessariamente. Eu estou passando a minha vida me divertindo, sem nenhuma pretensão, mas a minha ideia é entender que a filosofia é igual à pena de um pavão. Ela é uma característica biológica do ser humano. O ser humano é aquele que ele tem uma habilidade de perguntar o quê, que é inata. Mas eu vou um dia pensar isso. Enquanto eu falei, mas eu quero desfalar. Mas aí, por que eu estou te falando isso? Porque num determinado momento, pós-Idade Média, você tem Galileu percebendo que a igreja tem afirmações que são muito contraditórias e que não dão conta, muitas vezes, de fenômenos concretos. Concretos que eu digo das coisas que ele está vendo. Ou seja, existe uma demanda na modernidade que também teve na própria construção da filosofia, né? A gente tinha o grego mitológico, o grego filosófico foi o grego que perguntou o quê? Olhando para as coisas. Então, os gregos perguntavam o quê? Olhando para os deuses. O que é aquele raio? É o maluco que está atacando uma parada lá de cima. O que é aquela bola de fogo? É um cara puxando carroça para um lado para o outro. Entende? O filósofo, o início, primórdio, né, os pré-clássicos, caraca, eu estou empolgado, os pré-clássicos, eles são filósofos que olhavam, pô, qual será, do que isso aqui é feito? Aí, qual é o princípio fundamental disso? E não explicar pelos deuses, explicar, pô, o Tales, por exemplo, dizia, cara, olha só, se a gente bota fogo, isso aqui se desfaz. E o que o fogo faz? O fogo espanta a água. Então, se isso aqui se desfaz com fogo, é porque isso aqui é de água. Então, o princípio das coisas é a água. O Tales dizia, né? Arqué. Os gregos chamam de arqué. É água. A gente pode questionar se é água ou não é água, mas o processo de pensamento dele foi para além do mitológico e voltou-se para explicar as coisas concretas, né? Pois a modernidade teve a mesma sensação. Não, pera, eu tenho que ver as coisas para poder entender. E ele levou isso tão a sério, Galileu, que ele criou um telescópio. E o telescópio mudava o sentido dele, porque ele não dá para ver com o telescópio o que você... Sem telescópio, o que você vê com o telescópio. Você amplia a capacidade empírica. Ou seja, o instrumento, a tecne, ela agora está misturada de novo com a episteme, porque você não tem saber se não for por intermédio do entendimento de como fazer um astro aproximar dos seus olhos, entende? Então, voltou-se a considerar tecne e episteme como tendo o mesmo peso e estando entrelaçados. Agora, no momento em que a filosofia não tinha sido abandonada, a filosofia não foi abandonada, a metafísica não foi abandonada, entendeu? Ela continuou sendo considerada como a gente vai tentar o empírico, o factual, mas a gente vai alimentar uma ideia de onde vão sair as perguntas para a gente poder ter as respostas. Né? Por isso, todos esses grandes eram filósofos, eles davam aula de filosofia, né? Esses caras, os verdadeiros cientistas. Só que o que acontece? Olha que interessante. O início da modernidade, ela é marcada por essa fusão entre tecne e episteme. No final da modernidade, que alguns autores consideram como sendo, por exemplo, o pico Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é um exemplo do final da modernidade. O que é o Projeto Manhattan? Você tem lá vários cientistas que são juntados por um organismo de Estado com interesses geopolíticos para a construção do conhecimento. O Descartes não estava preocupado com o conceito geopolítico, Hélio. Descartes ele viajava de um lugar para o outro, ficava dentro da casa dele dissecando cadáver, fazendo conta. E o cara inventou como botar matemática na física. Cara, não tinha matemática na física, Hélio.
Matemática foi trabalhada na física, começou com Galileu, ratificou com Descartes, aí você tem a revolução da modernidade, é matematização da física. Hoje a gente acha que, porque física a gente faz cálculo matemático, não era assim, não. Era o quente, espanto frio, eram os temperamentos, né? Era isso. E aí, nesse momento que você tem a matematização, aí você começa a ter uma outra organização. Só que sobre controle da filosofia. Tinha as perguntas fundamentais, a pergunta fundamental cartesiana, a pergunta leibniziana, a pergunta newtoniana, e uma porrada de gente, porque eu estou falando isso com muita ignorância, por incrível que possa lhe parecer. Mas atestado, ignorante atestado. Estou vendo os filósofos na faculdade, me sinto um imbecil completo, assim. Não é nenhum tipo de vaidade, não, mas é a percepção de que essas revoluções, eu estou falando de poucas, mas talvez sejam as bastante importantes ali nesse início, vai dar lugar para, ao invés de ser a curiosidade das coisas, é entender as coisas, agora tem um atravessamento corporativo. Ou seja, a produção do conhecimento, que já estava atrelada com a coisa tecnológica, agora está atrelada com interesses geopolíticos, com interesses financeiros. E aí o que acontece? A figura do pesquisador é a figura de uma espécie de... É como se fosse um fast food de produção científica. Você pega uma pessoa eu vou falar medíocre, mas não que a pessoa seja dentro da pesquisa pode ser maravilhosa, mas é um papel de mediocridade, porque é como se fosse uma peça numa geringonça que é gigante, ele não vê. É o Fordismo na produção da verdade, na produção do conhecimento. Ou seja, não há espaço para um filósofo, um cientista, portanto, filósofo. Hoje, para ocupar um lugar, você tem que ser pequeno e entrar numa linha de pesquisa que está dentro de uma outra linha de pesquisa, que está dentro de um financiamento, que está dentro de uma indústria, que está dentro de... E toda pesquisa pós-moderna é atravessada por essa questão. Por isso, hoje, os que se falam cientistas são as mesmas comidas no McDonald's que se falam comidas. Tem a sua importância, é gostoso, mas não é comida, porra, entendeu? Tem outra função, que é você comer rapidinho, produzir alguma coisa que vai ser necessariamente precária, porque aí sim, você vai pegar esse necessariamente precário, porque eu não quero diminuir a importância, eu quero botar a importância certa, mas tem importância. Você vai pegar aquele tipo de estudo, você vai embasar, fizeram um estudo lá na Austrália, interessante, vamos pensar nisso. Mas é na Austrália, num determinado tempo, com determinadas pessoas, com determinadas perguntas, que não tem a ver necessariamente com aquela que chega no consultório. Seu paciente hoje que deixou você com essa pulga atrás da orelha, esse paciente com dor, cara, sobretudo quando vão avançando na cronicidade. Não é à toa que até através desse modo de pesquisa, que eu posso dizer para você que é atrasado, eu posso te mostrar um argumento muito forte para mostrar esse tipo de atraso, embora eu tenha questionado a ideia de progresso, mas é outra discussão. Eu acho que essa não pode se aplicar imediatamente, diretamente, absolutamente, essa ideia que é produzida lá, que foi produzida nessa... Não, você não pode direcionar. Você tem que ter aquilo como base. O Jung tem uma frase, que eu nunca sei qual é a frase, mas eu sei a ideia da frase, eu sempre esqueço a frase, cara. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uma alma humana. Essa é a resposta para a sua pergunta, né? Sobre como é que é quando você chega com as suas dores. Cara, eu chego com as minhas dores, eu chego com as minhas mazelas, eu chego com o meu temperamento, eu chego com o meu momento, cara, porque da mesma maneira que você não trata o mesmo paciente, o paciente diferente do mesmo jeito, você não trata o mesmo paciente do mesmo jeito de um dia para o outro. Um dia ele chegou lá, tinha acabado de transar com a mulher, no outro ele tinha brigado com a mulher. Sabe? É outro paciente que você vai atender, a conversa vai ser para outro lugar, a forma de convencer, fazer ele se movimentar. O que você quiser fazer com ele vai mudar e você não pode antecipar. Então, quando estiver diante de uma humana, seja apenas outra humana. Porque tem você pode ter transado com sua mulher, você pode ter brigado com ela, entendeu? Pode ter combinado os dias que vocês transaram paralelamente, pode ser que vocês tenham brigado paralelamente. Isso tudo vai influenciar. A gente precisa ter, eu acho, ferramentas para poder compreender o que fazer diante disso, para onde olhar quando escapar. Você entende? O que você chama de escapar? O que você chama de escapar?
escapar desse desafio. Eu estou diante de uma individualidade e eu tenho um a priori. Como que eu faço para resolver esse problema? Existe uma lacuna que eu preciso saber olhar para essa lacuna, para eu poder escapar dessa prisão conceitual, cara, que é produzido através dessa lógica, que está aprisionando, as pessoas estão dogmatizando demais, elas estão com muita certeza, elas estão muito cientes de certo e errado, elas estão muito cientes do que funciona e do que não funciona. Quando uma pessoa vira para mim, outro dia eu estava lendo, hoje eu li, não, pô, vai manipular a cervical, porque manipular e mobilizar provoca o mesmo efeito. Hélio do céu, se alguém me mobiliza, eu sinto uma coisa completamente diferente quando eu sou manipulado. Não pode ser a mesma coisa. Se é a mesma coisa, o problema está na ciência que está sendo produzida, que ela não conseguiu ainda entender esse fenômeno, porque para mim é tão diferente que não é possível que a gente não tenha que desenvolver essa metodologia, porra. Tudo evolui, por que que a metodologia não vai evoluir? Isso não é científico. Entende? Então, não estou falando que não tem diferença, que tem diferença. Eu não estou preocupado com a verdade. Agora, estou bem Uhum, Nietzscheano. Eu não estou uhum. preocupado com a verdade. Eu estou preocupado com a construção da narrativa, para dizer assim: olha só, pode não ser, mas essa aí também não é. Tem uma outra coisa e que a gente precisa explorar. Por quê? Porque o cara que chega, ele chega com muitos enigmas. Por que que eu vou ficar pensando sempre o que que é melhor, terapia manual ou exercício terapêutico? Pô, Hélio, caramba, essa discussão já estava posta quando eu era acadêmico, cara. Olha a quantidade de barba branca, essa merda não se resolveu, cara. É porque vende curso, cara. Vende curso. É. Por quê? Porque aí vai fazer, exercício terapêutico é melhor. E veja bem, em 12 vezes de R$ 97, você pode fazer o meu curso de exercício terapêutico, que é melhor. Aí outro, não, terapia manual é melhor, porque você pode pagar em 12 parcelas. Tá essa porra, é o mundo corporativo atravessando, mediocrizando o papel. E aí, cara, eu acho que a nossa dificuldade vem porque o nosso empreendimento, ele tá fast food. A nossa habilidade de empreender, ela tá, vamos pegar os guidelines, vamos pegar os protocolos, vamos pegar os gurus que vão me dizer como é que eu vou fazer, e eu como é que é o Pilates? O Pilates tem que ter parede vermelha, teto rosa, máquina desse jeito, você vai contratar pessoas que se formaram agora porque são mais baratas, e aí você vai cobrar isso, e aí você vai botar 3 pessoas, você fica vendo 4 pessoas, e aí na recepção tem que ter uma revista, tem que ter não sei o quê. Aí tem um empreendimento que é meio imbecil, Hélio, mas tem um empreendimento que é você sacar, ó, o que está acontecendo na hora e agir, cara. Então tem que ter o olhar fixado no que acontece, no território, não no mapa, cara. Faz sentido? Você acha que é muita doideira, cara? Você acha que é desrespeitoso? Porque eu fico pensando assim, ou eu estou muito maluco, muito desrespeitoso, muito. Eu não quero ser desrespeitoso, eu também não quero ser maluco, mas você acha que você que é uma pessoa que eu te respeito muito, tu acha que. O que você acha? Agora vamos inverter o processo. E depois você me pergunta mais. Claro, não, eu não tenho que perguntar nada para você, mas eu acho isso também. Hoje tem acontecido cada vez mais. Alguns pacientes que vêm conversar comigo que eu não consigo chegar no exame físico. E eu falo para o paciente, vamos continuar isso aqui outro dia? A gente precisa continuar. Mas eu não tenho que examinar o paciente, entendeu? E eu falo assim, geralmente para eles, eu falo assim, eu me recuso a ser um apertador de parafuso, ou um mecânico de gente, entendeu? Ou um mecânico de articulação, que é pior do que ser mecânico de gente, né? E não funciona, né, Não cara? Essa que é a funciona, não parada. funciona, Não é uma coisa espiritual e tal, não é porque na prática não dá conta, cara. Então, e é engraçado, né? Outro dia também estava vendo, e vão vindo os pacientes, assim, onde eu conversando com o paciente e falando a respeito do que era importante para ele, e de que eu, pelo menos a minha percepção do que parecia ser importante para ele. Eu falei, poxa, me parece que você precisa falar mais de você, me parece que você precisa falar, né? Me parece importante que você precisa refletir, né? E que você precisa falar, não é porque alguém tem que te ouvir, você precisa falar para você ouvir o que você tá falando, cara. Para você ouvir o que tá saindo da sua boca. E ele meio assim, com algumas barreiras, não, não quero, acho que não tem que falar nada, tal, tal. Só que eu fazia o atendimento dele, ele falava o tempo todo, cara. E eu falava pra ele assim, depois de 2 sessões que ele falou o tempo todo, eu falei assim, você tá percebendo, cara, que você precisa falar pra caralho, assim, pra dar conta das coisas. Ele falou, e ele era médico, cara, ele falava assim, porra, é verdade, né? Eu falo pra caramba, né, cara? E como eu preciso falar, né? Então, às vezes eu abro a porta do consultório assim, vou receber o paciente, chamo lá o cara, puxo ele pra dentro da sala, ele olha assim e fala assim, nossa, parece o consultório de um psicólogo isso aqui.
A gente tem que conversar primeiro, né? Então tem um sofazinho de frente com uma poltrona. Você senta numa poltrona, deixa o sofazinho, porque às vezes tem acompanhante e tal. Com tudo isso que você falou, Edmur, me dá a impressão que fisioterapeuta também devia fazer monitoria, né? Com outros profissionais. Ele devia ser monitorado, ele devia. Tipo supervisão, né? Supervisão, de Eu acho, psicólogo, de cara, psiquiatra, né, cara? E eu acho que deve. parecido. Nossa, acho que isso seria um modelo interessantíssimo, né? Eu poder hoje, imagina eu poder sentar com o Palmiro hoje e fazer uma monitoria com ele, entendeu? Ou sentar com o Dan, ou sentar com alguém. É um cara E- experiente, cara, um cara que é, errou bastante, acertou bastante, é, sabe? Cara, isso é muito fundamental. E é, esse aspecto, a gente também é um lugar muito cinza, assim, entre a nossa atribuição profissional e do psicólogo, né? é, Eu tendo sempre, eu já passei por situações como essa, vira e mexe, eu passo por situações como essa. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente. O Maitland já trabalhava essa ideia, né, de que você fica a maior parte do tempo tentando raciocinar, pouco tempo na maca para poder entender, né? E no uhum, processo, a conversa é muito importante, né? uhum, Eu acho que o nosso desafio é tentar, eu faço isso, tá? É o desafio que eu me coloquei, né? uhum, Tentar sempre trazer esse aspecto da fala para algo que está relacionado à capacidade de se movimentar, e aí não só do ponto de vista da força, potência, mas do interesse, da coragem, tudo relacionado a movimentar, e otimizar o poder de reparo que o movimentar também traz, né? uhum, Eu tenho a impressão que a nossa atribuição é essa. Então, toda vez que surge essa dimensão muito forte, porque surge sempre. Quando você dá oi para o paciente, a forma como ele está, tem uma alteração da sua emoção fásica, tem uma alteração da sua emoção tônica, o tipo de paciente, personalidade. Então, você está sempre trabalhando, não tem jeito, é inevitável, inescapável, né? uhum, Mas quando a gente se dá conta que aquilo tem um peso muito maior do que simplesmente faz 10 de 20, vem cá que eu vou meter a mão aqui no músculo, na articulação, quando é muito pesado, quando tem muito peso, né, essa dimensão psíquica, eu tento fazer com que ela sempre se relacione a otimizar a capacidade de se movimentar, a capacidade de se reparar. Não deixo fio solto, porque tem uma coisa que está surgindo, assim, tem muito fisioterapeuta que recebi um paciente aqui outro dia, que é psicólogo, paciente crônico, muito complicado, sabe? Assim, a gente era muito amarrado para atender ele, porque ele tinha dores com pouco esforço, né? E já estava há muito tempo, já passado por muitas pessoas. E ele falou que uhum, passou por dois fisioterapeutas que tinham assim essa preocupação com o entendedor, mas que estavam psicologizando demais a resposta, né? A pergunta e a resposta, né? Resumindo, às vezes, muito, mas isso é porque você está triste, mas é porque você, né, tá, não sei o quê. E ele era psicólogo, ele ficou extremamente incomodado. E ele aderiu ao tratamento comigo porque ele percebeu, e me falou isso, né, que eu tratava a questão com dimensão psicológica, mas sem querer ficar psicologizando, sempre trazendo para que ele faça o insight de como que é importante se movimentar, como ele pode se movimentar, qual é o processo de busca pela capacidade de se movimentar que ele tem, e vou usando a combinação de todas essas experiências que eu já tive, da própria fisioterapia. Então, hoje eu uhum, não uso terapia manual para resolver paciente, muito menos crônico, mas a terapia manual ela pode encorajar, a terapia manual ela pode dar consciência. Às vezes eu manipulo uhum. uma torácica porque a sensação que é completamente diferente de uma mobilização, não conta para ninguém. Às vezes eu manipulo, porque não quero nem gerar muito movimento ali, eu quero só, olha isso aqui, tá vendo esse lugar que deu isso? Olha lá. Meu irmão, é um puta estímulo proprioceptivo ali, cara. Cara, tô sentindo. Então, eu queria que você pegasse esse lugar agora, ó, tenta diminuir a tua curvatura torácica. Sentiu exatamente aí, ó. O cara vai lá e contrai o músculo lá naquele ponto que você. É aí que eu queria que você contraísse. Agora relaxa, ó. O cara está levando consciência para o movimento dele, está gerando uma série de. Ele tá jogando atenção no corpo dele como ele não jogava antes. Às vezes não é o mecânico, às vezes é a atenção que ele está dando para ele, de Nossa. saber: caraca, é mesmo, eu tenho costas, ó.
A pessoa, às vezes, está apagado na cabeça dele, como se É. fosse uma semi-negligência. Sabe a semi-negligência? A gente tem isso Uhum. funcional. Você não mexe. Uhum. Então, o cara tem umas costas que ele nem sente. Aí, quando Sim. ele... Ó, então, assim, não é terapia manual para corrigir, porque exercício. É tudo muito misturado e depende. Às vezes, você está ali mexendo, o cara não consegue. Vem cá. Tac, olha lá agora. Ó. Eu já tive paciente assim, ele. Já tive paciente que eu fiz É. por isso, cara. É. Entende? Vai funcionar com todo mundo? Não vai funcionar com todo mundo. Isso são técnicas que eu carrego na bagagem. E aí, quando eu estou lá diante da alma humana, me ocorre. É intuitivo, cara. A gente, É. hoje, intuição é uma palavra horrorosa, mas é intuitivo. O que que é intuição? A intuição é a capacidade de você perceber uma coisa que você não está percebendo, mas agir como se tivesse. É a capacidade, vou repetir exatamente o que eu falei, é a capacidade de perceber uma coisa que você não está percebendo, mas você passa a agir como se estivesse percebendo. É uma escolha que você faz que te leva para um lugar que, no mínimo, vai te dar novas perguntas e novas respostas, cara. Quando você está encalacrado, você necessariamente faz isso. Por que a gente não vai falar disso? Hélio, pelo amor de Deus, vai ficar cagando regra de protocolo? Pra puta que pariu, entende? Desculpa, você até foi Pode caminhando falar, aí. pode falar, Tava pelo amor de Deus. demorando. Pode Eu falar, pô. tava, eu tava segurando. Não, pode falar, pode Ah, falar. porra, entendeu, Hélio? Você tem que ter, eu acho, humildade, cara, de perceber que as ferramentas estão aí, mas que a sua capacidade de perceber uma pessoa, olha só, já a quantidade de sensores, vamos falar em neurociência, a quantidade de sensores espalhados pelo seu corpo é uma Uhum. infinidade, em tudo que é tipo de tecido diferente. Todas esses sensores culminam num axônio que migra quase que em um funil na direção do tronco encefálico, não, da cor posterior da medula, dos núcleos posteriores do trigêmeo. Todas vão para esse lugar. E quando chegam nesse lugar, elas são só uma onda eletroquímica. Só. Essa onda eletroquímica, ela pode ou não estimular uma onda eletroquímica de um neurônio que já está lá na medula, no tronco encefálico. Quando estimula, é uma outra onda eletroquímica, diferente da primeira, mas que é estimulada pela primeira. Ela é só estimulada pela primeira, ela não é igual à primeira. E isso sobe para cima, porra, sobe para cima ficou uma bosta. Mas isso sobe para os centros superiores, que é a mesma coisa que falar que sobe para cima, e aí chega num outro neurônio. Para chegar dali, o terceiro, você tem uma impressão consciente daquilo. Você tem, olha que loucura, dois espaços sinápticos que criam essa relação de três neurônios sensitivos, quer dizer, atravessamento, que pode ser inibido nessas fendas. Ou seja, tudo que a gente sente, cara, pode simplesmente parar por uma ação de um axônio que desce do tronco cefálico ou que se projeta nas áreas cerebrais a partir do tronco cefálico, que são modulatoras, ou seja, que vão ou inibir o encontro do primeiro com o segundo, ou estimular esse encontro acontecer, ou até estimular o segundo, mesmo sem o primeiro, gerando delírios perceptuais. Nós temos delírios perceptuais. E parte desses delírios, a gente consegue se dar conta. E quando um paciente chega, cara, o paciente chega com cheiro, Hélio. O cheiro faz parte da sua capacidade de entender o que o paciente tem. Eu pedi para o paciente ir no patologista porque ele estava ictérico com cheiro de paciente com problema hepático. Pacientes diabéticos, cirrose, o cheiro da cirrose, o cara chega, não, para esse cheiro, essa esclera, ou o cara está sem brilho no olhar. E tem vezes que você não está olhando para isso, mas você está percebendo que tem um negócio errado, e é porque você viu isso mesmo sem se dar conta. Isso foi no seu cérebro, fez você projetar o delírio, associado a uma memória que você não se dá conta, mas na hora você fala, cara, eu queria que você fosse fazer um exame de sangue para a gente ver como é que estão as suas taxas hepáticas. Aí você começa a olhar com mais cuidado, aí ele vai no patologista. Você pode errar a mão também, mas você acerta a maior parte das vezes. Sim. A condição para isso é a seguinte: você tem que saber todas as possibilidades possíveis que nem estão falando, está falando em todos os lugares. E quando você chegar naquela pessoa, ali você vai tentar dar conta do que está acontecendo ali com essa bagagem, do que veio dali. Ah, Você está entendendo? tô. E isso vai influenciar você, sobretudo quando você percebe que o 1 mais 2, 3 não deu certo. Porque a primeira coisa que a gente faz é ir no 1 mais 2, 3, cara, que é a prática baseada em evidências, os resultados desse protocolo, que eu não estou menosprezando, são importantes.
Sim. A gente vai ter que usar, é um ponto de partida. E tem gente que, cara, aquele ponto de partida é suficiente, cara. Não tem que ficar também enfeitando muito pavão, entendeu? Eu vou do sim, eu vou sempre do sim. A primeira coisa que É, eu falo, tá com dor no joelho, deixa eu ver teu joelho. sim. Aí eu vejo o joelho e falo, nossa, tem uma coisa óbvia aqui, né? Deixa eu ver seu quadril. É, Deixa eu ver seu. Ó, no quadril não tem muito ar aqui, tem. Deixa eu ver aqui. Então vamos começar por aqui. Ó, deu conta, beleza, meu irmão, beijo. Tchau. é, Ó, não deu conta, vai. Então vamos olhar com mais cuidado. Aí vai complexificando, né, cara? é. Mas tem os pacientes que vão para complexidade, os pacientes de dor crônica eles geralmente vão, né, Hélio? É. E assim, talvez o que seja cobrado muito mais hoje em dia de nós não seja também só um guia clínico bem aplicado, né? E uma coisa que está muito escassa hoje em dia é a presença dentro do consultório, né, Edmundo? A galera não tá ali naquela hora que tem que estar. A galera tá com o olho na tela do Instagram, sei lá onde, no WhatsApp, é muita coisa, é muita notificação, é muita tela. E a presença A presença, cara. é estar O ali. estado contemplativo, né, cara? É o É, estado contemplativo, assim, é aquela capacidade que a gente tem de parar e estar imerso ali. E eu vou te dizer, você está falando uma coisa que é a realidade, mas tem uma que é mais sutil, que eu acho que essa é até mais perigosa porque é sutil, porque é, você tá com a cabeça desatento e saber que isso está te atrapalhando a presença é uma coisa que já é esperado já. Já a gente já compreende com facilidade. uhum, Mas você compreender que um protocolo também te tira do presente, cara, é mais uhum, sutil. uhum. Não que eu falei para você, não é invalidar, ele Isso. precisa estar no É, nossa maleta, sim, isso está compreendido, eu acho. Eu acho que isso está né? compreendido, né? Tem que estar com a gente. É, é, Mas quanto mais fixado nisso, menos na circunstância. Por isso que quando estiver tocando uma alma humana, seja apenas, porque o que foi importante do que você sabe do protocolo vai aparecer naturalmente. é. Eu acho que essa é uma coisa que tem pegado para mim. Eu observo muitos jovens profissionais trabalhando. Uma coisa que eu observo também é que talvez a diferença que exista entre um grande jovem profissional e um jovem profissional sem tanto valor, é que a hora que eu olho os dois atendendo, cada um seu paciente, e sem as distrações grandes que a gente tinha no começo de carreira, provavelmente eu e você, a gente já atendeu várias pessoas ao mesmo tempo. E hoje a gente consegue se dar o luxo de implantar um sistema onde não, você vai se preocupar com o seu paciente neste horário, no próximo horário você se preocupa com o próximo. Então, o cara, ele realmente, a gente consegue talvez até proteger uma parte frágil do profissional das distrações que ele teria que ter para dar conta de muito mais coisa. Até porque é difícil dar conta de uma, imagina dar conta de mais de uma ao mesmo tempo, né? Mas o que eu percebo, Edmur, é que talvez o cara que, não sei se é a palavra certa, o cara que consegue se diferenciar, ou o cara que consegue talvez um resultado melhor, é o cara que está presente. E a hora que eu olho para esse cara presente, ele está fazendo uma coisa que ele faz todo dia, que a mão dele faz sozinha, sem ele estar olhando, mas ele está absolutamente concentrado. Ele parece o Eric Clapton tocando a guitarra, entendeu? O, o Clapton, Exatamente. provavelmente, quando está solando a guitarra, apesar de É saber aquela isso. porra de cor, apesar dele ele ter escrito aquela partitura, apesar dele ter feito o arranjo, ele sabe a porra toda. A guitarra tá com ele há 40 anos, tem a mesma afinação, mas ele, quando tá tocando, tá prestando absolutamente atenção naquilo, e é impossível ele fazer aquilo fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Exatamente, né? E se fizer, não vai suar como soa. É Porque tem porque a coisa da técnica, né? Você não é faz, só já técnica, sabe, mas não é só não é só técnica, é a técnica, cara. assinatura. Então, quando É você ouve o isso. dedilhado do Clapton, você não precisa saber que música que é. Você sabe. Ele fala assim, isso tem cheiro de Clapton, isso tem gosto Exatamente. de Clapton, isso É tem, isso. o dedo escorrega na corda, parece Clapton. Aí você vai ver é o Clapton, é o É filho da mãe do mesmo. Clapton. Então, Ele deixa o cheiro dele impregnado na estética, exato, né? exato. Então, eu acho que é isso, cara. E agora olhando pelo outro lado, não pelo lado do fisioterapeuta, mas pelo lado do profissional, pelo lado do paciente, o paciente percebe, né? Claro que percebe, cara. O paciente percebe, Claro que percebe. né? O paciente percebe isso, talvez seja uma de extrema importância porque quando a gente começa na carreira, sim, vem na cabeça
instantaneamente, eu vou ser bem-sucedido, Edmundo, se eu resolver o problema das pessoas. E aí, eu tinha muito isso vivo na minha cabeça. Eu tenho que ser um cara que de cada 10 eu tenho que acertar 7, eu tenho que acertar 8, porque é isso que vai fazer com que a coisa ande, que as pessoas gostem de mim e tal. Até que um dia eu atendi um senhor chamado Hélio, que tem o meu xará, e eu atendi aquele rapaz, cara bem mais velho que eu atendi ele por umas 5 semanas. Eu fiz de tudo que eu tinha de repertório, de conhecimento que eu queria da época, faz tempo já isso. E esse cara não melhorou da dor nas costas dele, da dor lombar. Ele não melhorou. Ele não melhorou. E eu acho que terminou lá o que ele tinha pago já. E ele foi embora, sumiu, ele desapareceu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, porra, um cara tão legal, ele é tão agradável, ele é tão Queria bacana. ajudar ele, né, Ele é cara? tão bacana comigo que Katsu que escapou, que escapou, que não funcionou, que eu não vi, que eu não enxerguei que essa porra não funcionou. E ele sai daqui e vai embora. E eu fiquei com aquela angústia porque eu não tinha nenhuma reclamação dele. Eu não tinha assim uma coisa, ó, ficou uma merda, ó, não melhorou, ó, não funcionou pra nada. Nada. Tinha o silêncio, tinha a ausência dele e não tinha nenhum feedback, nenhuma resposta. Passa-se um tempo, uns 40 dias, uns 3 meses, eu acho, até mais. Os 3 meses, toca meu celular. Aí eu vejo lá o nome, tá escrito lá, Hélio Fulano de Tal. Eu atendi, eu falei, pô, que chato, né? Esse cara não melhorou, ele tá me ligando, sei lá, acho que ele vai reclamar. Eu atendi o telefone e falei assim, oi, Hélio, tudo bem? Oi, tudo bem, Hélio? Oi, lembra de mim? Claro que eu lembro de você. Ah, tal, então, última vez que eu passei, eu tava com dor nas costas, tal, eu fiz aí umas sessões com você, tal. Olha, depois de um tempo, minha dor sumiu, cara. Eu fiquei bom. Eu fui pra vida. Agora eu tô com uma coisinha aqui no meu joelho, eu queria que você visse também. Sabe por quê? Eu confio completamente no seu trabalho. Eu falei, Olha cara, só. o paciente não precisa melhorar. Não é só para melhorar, não. Às vezes o que o cara quer é olhar pro lado e ver que tem alguém no barco com ele, né? É olhar pro lado e falar assim, não, tô apoiado. Não, pô, tem um cara aqui. E cuidadoso, né, cara? Que É, olha para você. E toda vez que eu olho pra ele e ele não tá olhando pra mim, que ele tá trabalhando em cima de mim, eu vejo ele totalmente concentrado no que ele tá fazendo. Como o Clapton tocando a guitarra dele, que já conhece há 40 anos. Uhum, Então, uhum, é meio nesse sentido, e é lógico que eu acho que não tem como tratar um negócio, ou tratar a pessoa sem fazer uma imersão naquilo, entendeu, Edmur? E sei lá, eu vivo falando essas coisas, eu falo de um monte de coisa, eu falo que você tem que ficar bonitinho com a roupa, você tem que estar cheirosinho, você tem que estar com o teu cabelo arrumado, tal. Eu fico muito nessa estética também, mas também fico muito na coisa da atenção, entendeu? Muito na uhum. coisa da experiência, muito na coisa de ofertar apoio de verdade e uma coisa sincera, sabe? E eu acho que o paciente sente esse cheiro também, ele sente essa Claro que sinceridade no sente, cara. cuidado, no contato. Claro que sente, né? E Ah, ele também, às vezes, sente em dimensões que ele também não percebe, né? A sensação ah, dele não é objetiva, né? Essa ah, percepção que o paciente tem é intuitiva. A gente precisa desenvolver um agir nesse lugar que seja mais consciente, de entender, de falar sobre isso, porque eu acho a mesma coisa que você é, sabe? Eu acho que existe uma vestimenta, né? Que é espiritual, cara, que é você se imbuir mesmo de um ethos de cuidador, sabe? Uma uhum, pessoa que está ali realmente capacitada para dar conta de um sofrimento, você uhum, falou, matou a charada, que não é necessariamente de fazer o sofrimento se apagar, mas é o lugar, é uma ilha aonde essa pessoa chega e dá pelo menos uma respirada e se relacionando com alguém que está olhando para ela poder, ela sim, ter autonomia de buscar em que sim, sim, lugar para onde sim, ela vai, porque eu acho sim, que se sim, trata sim. disso, entendeu? Ah, A gente tem uma percepção meio messiânica da figura do cuidador, do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, né? Uma figura assim muito paternalista também, ah, né? ah, Assim, a gente tem que ser mais amigo, entende? A gente tem que fazer uma fisioterapia da amizade, ah, sabe? Não do guia, né? Porque não existe guia sem ser guiado. Isso é freiriano, né? Você só vai poder guiar sendo guiado, porque senão você não sabe para onde a pessoa está indo. Como é que você sabe para onde você vai levar? Entende? Então, o processo de guiar ele é concomitante, né? O Freire fala isso, né? Não existe aprendizado que seja destituído do ato de ensinar, né?
O educador, ele é educado no processo de educar, e o educando, ele educa no processo de educar. É um processo complexo de via dupla, né? Que você necessariamente passa para você poder conseguir não resolver o problema da pessoa, porque se você quer resolver, é porque você é o papai dela, porque você é o Messias, é porque você é o escolhido, é porque você é o fodão. E não é essa a ideia, né? Pode ser que tenha determinadas situações que a sua presença ali seja suficiente para uma mudança abrupta. Sim, Isso acontece. Tem paciente que vem aqui num dia era necessário. Às sim, vezes vem uma semana, duas, às vezes tem um mês, e é necessário. Às vezes eu tenho paciente que vem aqui comigo há anos e passa o sim, mesmo. sim. Eu sei que eu tenho autonomia, eu sei que eu posso fazer isso que você está falando e tal, mas, pô, me sinto tão bem fazendo com você. Você não quer me ver? Eu falei assim, imagina, não, pode vir, tudo bem, eu tenho um espaço de tempo proporcionado para essa pessoa. E aí eu vou conhecendo muito, aí eu vou estimulando desafios para a pessoa que eu sei que não faria se a gente ficasse 5 semanas. E vai começar a fazer depois de 3 anos. Uhum. Entende, cara? Eu tenho uma paciente que eu sou louco para fazer ela virar cambalhota. Mas, Edmundo, onde é que tem protocolo é esse? Eu falei, meu irmão, não tem protocolo, eu quero que ela vire cambalhota. Claro. Eu acho que para ela vai ser desafiador, pelo que eu conheço ela há anos, cara. Sabe? Ela tem uma tendência a travar a lombar assim. E a cambalhota, na nossa conversa, ela é uma psicanalista muito interessante, bem mais nova que eu. Mas é uma pessoa super legal, assim, uma história de vida, a gente tem uma relação de amizade. Hoje ela está no momento em que ela não precisa de mim. Raramente ela vem aqui, quando ela vem a ser Edmu, aí teve uma hora que eu tentei fazer aquilo que você falou, nas semanas atrasadas funcionou, mas essa está meio assim, porque preferi vir. Não, tá bom, eu vejo uma vez, mas já não fica muito bem, aí passa meses sem vir, mas já fiz toda semana durante anos, sabe? Mas eu quero que ela vire cambalhota. Luiz, se você estiver escutando aí, eu quero que você vire cambalhota comigo ainda, não esqueci essa história. Que maravilha, dá vontade de vir à noite para você aqui, mas já são 11 horas da noite, eu Porra, preciso, Leandro, tá meu, exagerando. imagina. Ó, eu Muito quero te bom, fazer duas cara. perguntas, você vai ter que responder para mim rapidinho. Vai, É com um prazer enorme estar com você aqui. A gente vai fazer a parte 2 desse troço aqui. bora. Edmur, o que que você falaria hoje, já que você não sai da sua caverna? Eu acho que tem um monte de moleque que ouve a gente, um monte de menina mesmo, menina nova, menino novo, molecadinha, assim, sabe? Que quer, porra, tá brilhando os olhos, tá olhando pra físio, gosta, apaixonado. Eu tenho na minha clínica um monte de moleque, assim, tudo prontinho, tudo barrinha de ouro pra lapidar, cara, uma coisa linda, sabe? Gente que trabalha com felicidade, gente que trabalha alegre, gente que me ensina pra caramba todo dia, os moleques com um ano e meio de formado, assim, um tesão na físio, um prazer de abordar um paciente com dor, um prazer de ver a transformação do paciente, de ver a própria transformação. Que conselho você daria para esses moleques, cara? Sejam, sejam. Pega tudo que vocês já sabem, presta atenção no que está acontecendo, porque é dessa maneira que vai aparecer o que você vai fazer, o que é preciso fazer, o que você pode fazer. É assim para todo mundo, mesmo aqueles que acham que sabem o que estão fazendo, ou aqueles que dizem que sabem o que estão fazendo. Na verdade, a gente sabe muita coisa do que a gente fez, a gente sabe o que está fazendo, não porque a gente sabe o resultado que vai acontecer, mas porque a gente está prestando atenção e está usando o que a gente tem na mão, né? É uma espécie de cuidado do improviso, né? Tem a criatividade, e estuda bastante, estuda fundamento, estuda anatomia, estuda fisiologia. Eu, por exemplo, extrapolei para embriologia, eu gosto da física, eu fui para filosofia, estuda outras coisas para além da estrutura, sabe? Conversa com pessoas, estude os protocolos, converse com quem é bom de verificar como ler um artigo científico bem feito, entendeu? Procura essas pessoas. Mas quando estiver com o paciente, cuida dele como se ele fosse naquele momento a coisa mais importante que você tem para fazer naquela hora, porque é mesmo, né? É, Você está ali, ele está te dando a possibilidade de você avaliar como é que é uma pessoa. Isso é muito lindo, é muito porque legal. porque você vai acabar se entendendo melhor também. É. Não foi rápida a resposta, né? Pô, tinha Edmur, sido, mas você me provocou. não tem problema. Qual foi a maior gentileza que fizeram para você já? Essa é a última. Cara, que pergunta boa, cara. Eu acho, cara, na profissão, Não sei, cara. O que você quiser.
Cara, eu acho que O, a minha mãe. o Palmiro é um puto exemplo de uma gentileza. Pois é, tem várias ordens de Então. gentileza, né? É. O Palmiro me botou no colo dele, assim, profissionalmente. Eu tive muitos mestres que me colocaram no colo, assim, eu gosto muito de mestre, né? O Palmiro é muito importante na parte da fisioterapia. Eu ia falar da minha mãe também, Fala da tua cara, mãe, porque fala da tua é mãe, muita, fala. é muita gentileza uma mulher deixar você ficar dentro dela, se rasgar para você sair e ainda te dar o primeiro carinho da sua vida, né? Pai, a mesma coisa, né? Eu acho que um pouco do meu cuidado tem a ver com a capacidade de gentileza que eu tive a sorte de receber dessas figuras que me criaram, né? Tem a gentileza também da mulher que te acolhe, que te deixa entrar nela e que te atravessa você. Isso, para mim, é uma forma muito grande de gentileza. Tem muitas gentilezas, cara, de ordens diferentes. Eu não sei se tem a maior, mas tem as ordens, né? Mas essa pergunta, eu nunca pensei nessa pergunta, cara. Eu vou ficar pensando nela. Se a gente tiver uma parte 2 eu vou te dar uma resposta Tá bom. melhor. Que bom, cara. Edmur, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado por tudo Eu aí. que agradeço o seu tempo, o seu convite, cara. Obrigado Para por mim foi muito ter, especial. obrigado por ter vindo aí. É um prazer. Bom, Tamo junto. agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do episódio, um episódio talvez o mais longo do podcast Aprender a Empreender. Lembrando a vocês, nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Manda para alguém que você gosta, manda para alguém que pode ser impactado por esse papo maravilhoso. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Obrigado, Edmur, um beijo, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Um Valeu, abraço para gente. vocês. Um beijo. Valeu, Tchau, irmão. Tchau, tchau. tchau.